Falou, não? Таким вот, таким вот. Que minha bebezinha tá fazendo aí? Mamãe, eu bebei. Boa noite, irmãos. Estão conseguindo me ouvir?
Sim, pastora, boa noite. Sim, então sim, Amém. boa noite. Boa Boa noite, sim. noite. Que alegria estar aqui com vocês para mais um encontro de paz. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Sempre que a gente se reúne com o desejo de crescer, com o desejo de avançar e cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, principalmente como pais, eu creio que a mão de Deus está estendida sobre a gente. Então, eu louvo a Deus por você, numa plena segunda-feira, 9 horas da noite, estar aqui, querendo, né, desejoso de aprender mais e de crescer mais, melhorar na sua maternidade, na sua paternidade. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, eu creio que o Senhor vai honrar o seu coração, a sua atitude. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos? E eu queria dar oportunidade para um dos pais ou mãe que deseja orar, para vocês estarem orando. E antes da gente começar a nossa oração, eu quero fazer um pedido. Quem puder, quem conseguir ligar a câmera, gente, é bom demais, porque é muito ruim ficar falando para fotinha. É muito ruim. Então, quem conseguir ligar a câmera, vai ser tão bom ver o rosto de vocês, ver essa interação de vocês. Eu agradeço muito, muito mesmo. Até porque eu sei que tem gente que eu conheço que está aqui, às vezes pelo nome só eu não vou lembrar, né? Aí, a Jaqueline, muito obrigada, Jaque. Obrigada, gente. Então vamos lá. Tem algum pai ou mãe que deseja orar, fazer essa oração inicial abençoando nosso encontro? Acho que é melhor ainda vindo de vocês. É só falar aí, pode liberar seu microfone quando você quiser. Só tem que ser um de cada vez, que todo mundo junto assim, gente, já dá tumulto. Alguém? Algum corajoso aí? Não? Então eu vou orar, gente. Estamos Mas com 50 jovens para assumirem cargos de liderança na nossa escola. eu creio que no final vocês vão orar, bem? Grandes meninos. Até o final vão ter corajosos aí. Para sempre. Então vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa noite, obrigada por essa oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos, mesmo que de forma online, num só coração, com desejo de aprender mais para gerar amor nos nossos filhos, para que os nossos filhos amem a tua palavra, amem ler a tua palavra, amem ouvir a tua voz, Senhor, e que ao final desse encontro a gente saia daqui com a sensação de que, nossa, que bom que eu participei desse encontro nesse dia, porque a partir de hoje eu creio que muitas chaves vão virar na minha família, muitas mudanças vão acontecer na minha casa. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, isso seja uma prática, isso seja real aqui, em nome de Jesus. Famílias. Que eu quero declarar, famílias aqui vão começar a viver experiências profundas com o Senhor, filhos que vão amar ler a tua palavra, amar se encontrar contigo, e eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá? Queridos, hoje eu quero falar com vocês então sobre como que nós podemos gerar paixão, amor pela palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Muitas vezes eu sei que esse é o desejo, né, da maioria, em nome de Jesus, eu creio que esse é o desejo de todo cristão. A gente tem o desejo que os nossos filhos leiam a palavra, amem ler a Bíblia. Mas eu sei que muitas vezes é o que a gente vê, e eu sei que às vezes eu escuto muitos pais, né, falando sobre isso, né? É uma realidade, é uma prática, até que eu também, como mãe, já vivi, né? E infelizmente muitos às vezes até desejam viver isso, mas às vezes vê o contrário em casa. Vê o filho assim, ah, não, ler a Bíblia é chato. Às vezes vê o filho falando isso, às vezes vê o filho falando, não, eu não quero saber disso, não se importando com esse momento, às vezes até desvalorizando mesmo o momento de leitura da palavra, ou às vezes você nunca nem tentou. Talvez não é para você uma prática.
Talvez você não tenha a prática de leitura da Bíblia com o seu filho e você pensa assim, meu Deus, meu filho não tem nem oportunidade de falar que é chato porque eu nem desenvolvo isso nele. Talvez essa é uma realidade sua também. Às vezes você fala, meu filho nem tem oportunidade de falar ainda nada sobre a Bíblia porque não é uma prática incentivar a leitura bíblica aí na sua casa. E falando sobre isso, eu quero falar sobre algumas estratégias, né, algumas atitudes que a gente pode ter, mas antes de tudo, eu quero falar sobre algo muito intencional que a gente precisa ter antes de praticar com eles, a gente precisa ter essa intencionalidade conosco, que é o quê? É a gente ser intencional na nossa leitura bíblica. Tudo começa em nós. Muitas vezes nós estamos falando para eles algo que nós não estamos vivendo. Talvez você deseja que seu filho tenha amor pela palavra, mas muitas vezes nem você tem amor pela palavra. Às vezes nem nós, como pais, amamos a Bíblia, de pegar a palavra e ler e buscar ter revelação da palavra. Então, antes de tudo, você precisa ser o modelo. Antes de tudo, você precisa ser o exemplo. Você precisa ser aquele que fala assim: eu vou ser esse modelo para o meu filho. Eu gosto muito de uma frase do pastor Josué Gonçalves, eu creio que, não sei se eu ouvi dele, né? Mas eu acho que a frase é dele, que ele fala assim: será que nós podemos dizer para os nossos filhos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Então, nós precisamos ser os primeiros modelos, né, de amor pela palavra para os nossos filhos. Eu louvo a Deus que eu tive isso na infância. Eu me lembro de várias vezes ver a minha mãe lendo a palavra, meu pai. Eu lembro da minha mãe, assim, muito disciplinada na leitura bíblica, sabe? Assim, lendo a Bíblia diariamente, tendo amor pela palavra. E isso, sem sombra de dúvidas, foi uma das maiores inspirações para a minha vida. Eu não vi apenas uma pessoa religiosa que ia aos cultos ao domingo. Eu vi alguém que vivia de verdade a vida cristã. Então, para a gente começar a gerar amor nos nossos filhos, nós, em primeiro lugar, precisamos ter amor pela palavra de verdade. Nós precisamos ser os primeiros a falar, eu amo a palavra de Deus, e mergulhar na palavra de Deus. E até de uma forma bem intencional, eu tenho buscado isso, né? Tenho me esforçado um pouco para isso, de ler a Bíblia também mais vezes diante dos meus filhos para que eles me vejam lendo a Bíblia, não só no meu tempo devocional, onde eu estou, às vezes, sozinha, e eu sei que às vezes nós, principalmente quem tem filho pequeno, às vezes é mais tendencioso, né? Às vezes a gente fazer só no momento, às vezes que a gente está sozinha, antes de dormir, que está mais calmo, mas a gente precisa também ler a palavra em momentos que a gente está com os nossos filhos, para que eles vejam também a gente fazendo isso na nossa vida. Para que a gente não seja apenas aquele que fala, faz isso que é bom para você, mas que a gente fale, olha, eu faço para mim, que é bom para mim. Amém? Então, seja intencional, busca ter revelação da palavra, não lê a Bíblia apenas como um ritual vazio, sabe? Vou ler porque tem que ler, né? E aí vai lá e pá, bati como se fosse assim, né? Bati meu ponto aqui, li a Bíblia hoje, cumpri meu plano de leitura aqui, marquei o xizinho. Não é só isso, é de você buscar ter revelação da palavra. Sabe, irmãos, eu imagino que Deus deve olhar e falar assim: é melhor que você leia um versículo com revelação do que 3 capítulos vazios. Porque às vezes tá lendo lá de uma forma muito mecânica. Então, que não seja assim, que a gente possa ler e, o Senhor, o que que o Senhor quer falar comigo aqui? Nossa, que profundo, sabe? De você marcar ali o que Deus está falando com você, se aprofundar naquela palavra, ficar ali mesmo, pedindo para o Senhor falar contigo. Isso é importante, né? A revelação da palavra. Porque a Bíblia, ela é muito mais do que uma interpretação de texto. Muitas pessoas, elas vão para a palavra buscando apenas interpretar um texto, mas não é, gente. Ela é palavra de Deus. Então, flui do espírito para o nosso espírito. Então, que nós possamos ser os primeiros a buscar isso, né? Revelação. E aí, eu vou falar agora também de algumas atitudes práticas em relação aos nossos filhos que a gente pode ter. A gente falou de intencionalidade conosco, mas a gente também tem uma intencionalidade com eles que a gente precisa ter. Algumas atitudes que vão gerar amor no coração deles pela palavra de Deus. Vamos ver que atitudes são essas?
Então, vamos lá. Em primeiro lugar, se você quiser anotar aí, né? Você pode anotar. Em primeiro lugar, você precisa declarar a palavra sobre a vida do seu filho. A gente precisa declarar a palavra sobre a vida dos nossos filhos. Isso significa você afirmar sobre ele o que Deus diz a respeito dele. Aí você pensa, talvez assim, o que que isso tem a ver com gerar amor pela palavra? Tudo. Porque a palavra de Deus, eu até vi a pastora Tatiana Joslin, ela falando sobre isso há alguns dias, ela falava exatamente sobre isso. A Bíblia, ela é muito mais do que apenas um manual com diretrizes, com passos para você dar, é muito mais que um manual só com leis, né, regras. Ela é a expressão do próprio Deus. Através da Bíblia, você conhece quem Deus é, você conhece a Jesus. Então, quando a gente apresenta a Bíblia, a palavra para os nossos filhos, a gente precisa apresentar para eles Jesus. A gente precisa mostrar para eles quem é Deus ali, que Deus está ali através daquela palavra. E isso é muito importante. Filho, pode parar, tá bom? Então, a gente precisa, quando a gente vai apresentar a palavra para os nossos filhos, a gente precisa mostrar para eles o que Deus diz sobre eles. A Bíblia, ela é muito mais só do que o que Deus está falando de regras, mas quem Deus é em relação aos nossos filhos, o que que Deus está falando para os nossos filhos. Então, separa versículos que dizem palavras de bênção a respeito dos seus filhos e fale esses versículos para eles. Será que você tem esse hábito de reforçar versículos da Bíblia sobre os seus filhos? De reforçar aquilo que a palavra de Deus diz sobre eles? Filho, você é bem-sucedido, você vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Será que nós temos reforçado aquilo que a palavra de Deus diz em todos os versículos que afirmam bênçãos sobre os nossos filhos? Então, separa versículos assim que falam sobre bênçãos, que tem promessas e começa a declarar sobre os seus filhos, e você começa a declarar aquilo que ele é. Sabe, uma das coisas que em relação a isso que a gente fala, é que às vezes você tem, às vezes nós temos o hábito de reforçar para os nossos filhos aquilo que eles não são, de uma forma natural. Eu já vi mães, às vezes, falando assim, ai, meu filho é muito bagunceiro. Mas, irmãos, nós não temos aqui para reforçar aquilo que os nossos filhos não são. A gente está aqui para reforçar o que eles são em Deus. Eles são em Deus. É, eles são em Deus aquilo que a palavra de Deus diz. Então, nós precisamos pegar a Bíblia, pegar o que que a Bíblia está falando ali e declarar para ele: você é isso. Então, ainda que a atitude dele esteja sendo de bagunça, você vai falar assim: você não é bagunceiro. Essa atitude não combina com quem você é, porque você é uma bênção. Você é um filho obediente. Essa desobediência não combina com o que você é, porque você é um menino obediente, você é uma menina obediente. Então, nós precisamos declarar para eles o que que a Bíblia diz que eles são. Então, diga versículos da Bíblia sobre ele, profetize sobre ele, aproveite os momentos do banho, momentos, às vezes, no caminho da escola, momentos que você está no almoço, em troca de roupa, nas brincadeiras, enfim, em todo momento é um momento oportuno para a gente formar a mente do nosso filho de acordo com o que Deus diz a respeito dele. A gente está aqui para formar a mente dos nossos filhos de acordo com o que Deus fala a respeito dele. E onde a gente encontra o que Deus diz sobre os nossos filhos? Na palavra. Na Bíblia, a gente encontra o que Deus diz sobre eles. Então, quanto mais a gente pegar a palavra, mais a gente vai ver o que Deus diz sobre os nossos filhos. Sabe uma prática que eu tenho diante disso? É de pegar, enquanto eu estou lendo a palavra, eu até tenho dentro do meu aplicativo, eu acabo lendo mais a Bíblia de papel. Eu prefiro a Bíblia de papel. Mas eu coloquei dentro do meu aplicativo também um. Eu não sei quantos usam aquele aplicativo Bíblia, aquele comum, né? Como é que é o nome dele? Holy Bible, aquele aplicativo de Bíblias comum, que a maioria usa, né? Naquele aplicativo tem uma opção de você colocar destaques. E aí você pode marcar o versículo e colocar, tipo assim, no meu caso eu coloco, né? Marco o versículo e coloco Tito. E aí eu vou e falo, esse versículo aqui é pro Tito. E aí
todo versículo que eu leio, que eu vejo que esse versículo é para o meu filho, é para o Tito, eu vou lá e marco, Tito. Vou lá e coloco esse destaque no versículo. E aí depois tem uma opção dentro do aplicativo lá de destaques que você clica lá e vê todos os versículos que você marcou no decorrer da sua leitura de anos. Então eu tenho versículos lá desde 5 anos atrás que várias vezes eu leio, nossa, esse versículo aqui é para o meu filho. E aí eu vou lá e marco sobre ele. E inclusive o significado do nome do Tito, por exemplo, isso eu faço para Chloe também. E o significado do Tito é honrado. Então, muitos versículos que falam sobre honra, eu vou e pego esse versículo para ele. Para Chloe, versículos que falam sobre frutificar, sobre florescer, porque o significado de Chloe é aquela que floresce. Então, vários versículos falam sobre aquela que floresce, sobre florescer, sobre renascer. Eu vou e pego esses versículos, também marco para Chloe, porque são versículos que eu sei que eu posso declarar sobre a vida dela, que é o que Deus diz sobre eles. Amém? Então, fica essa dica aí para você também, que você pode usar isso. Não sei quantos. Alguém já conhecia essa função do aplicativo? Não sei quem já conhecia, já usava. Mas é uma função bem bacana. Muita gente não sabe, não usa, mas é algo muito bacana que depois você pode até no futuro, assim, né, mostrar para os seus filhos. E na Bíblia mesmo também, eu sempre vou lá e escrevo, marco, né? Escrevo, às vezes eu marco na Bíblia, assim, pinto e vou escrever para o Tito, né? Escrevo para a Chloe, aquele versículo. Eu sei que um dia também, até quando eles crescerem, também vão se lembrar. E agora também a gente declara aquilo sobre eles. Outro ponto aqui outra prática que a gente pode ter é de ter um versículo principal para o seu filho. Ter um versículo para a vida do seu filho. Então, a Chloe tem um versículo e o Tito também tem um versículo. O versículo do Tito é de 2 Coríntios 7:6, que diz: Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E a Chloe também tem um versículo de Salmos, no capítulo do. Peraí, que eu tô abrindo. Salmos, capítulo 1, versículo 3, que ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. E tudo que quanto faz é bem-sucedido. Então, cada um dos meus filhos tem um versículo, né, que eu separei, a gente orou, eu e meu esposo oramos. Filho, tá puxando aqui, ó, filho. Tá puxando, não pega que nós oramos antes enquanto ainda a gente também estava gerando eles, né? E aí a gente pediu para o Senhor. Peraí, gente, rapidinho, que eu tô com um baixãozinho aqui. Peraí um pouquinho. Pronto. Meu marido estava colocando a menorzinha para dormir, aí agora foi o outro. Então, cada um deles tem um versículo para a vida deles. Então, ore, peça ao Senhor, se talvez você ainda não tenha um versículo definido para o seu filho, um versículo que você fala, filho, esse é o versículo da sua vida, esse é o versículo seu. Ore e peça isso ao Senhor, e você pode declarar isso para ele, ensinar esse versículo, para que eles memorizem esse versículo. Então, o Tito, que já está maiorzinho, ele sabe do versículo dele, né? 2 Coríntios 7:6. Deus que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E esse versículo fala sobre, eu até falo para ele, você, filho, foi chamado por Deus para animar os desanimados. Você foi escolhido por Deus para trazer alegria para aqueles que estão sem ânimo, para aqueles que estão tristes. Você foi escolhido por Deus para isso. Então, ore, peça para o Senhor um versículo específico para o seu filho. E eu creio que Deus vai te dar. E assim você já vai começar a declarar para ele o que que Deus diz sobre ele, quem ele é no Senhor. E isso é uma bênção. Então, isso tem muito a ver também com você fazer com que seu filho cresça sabendo o propósito de vida dele, sabendo que Deus tem uma palavra para a vida dele, que Deus diz algo a respeito dele. Isso é importante, né? Isso também tem muito a ver com o significado do nome, como eu já falei antes, mas se talvez você, quando colocou o nome no seu filho, você nem tinha significado, não sabia, mas agora você pode dar um novo sentido para o nome dele, baseado na palavra. Então, profetiza sobre ele, e eu acho interessante que tem uma amiga minha, que o nome dela é Bárbara, né? E aí a Bárbara é até do Sub-13, a Bárbara Cabral. E ela até fala o seguinte, ela fala, quando eu descobri o significado do meu nome, eu fiquei um pouco triste no início, que era tipo estrangeira.
E aí ela disse que pensava assim, nossa, mas estrangeira, que significado, né? Mas aí ela disse que um dia Deus falou com ela assim, não, peraí, é porque eu não sou desse mundo, eu sou de outro mundo, eu sou estrangeiro nessa terra, porque eu sou do reino celestial. Então procure em Deus também, né? Algo para você reforçar sobre a identidade do seu filho, sobre o propósito de vida do seu filho, amém? E em terceiro lugar, uma dica prática também, muito especial, é você colocar versículos pela sua casa. Eu te confesso que depois que eu me mudei, eu até perdi um pouco isso, eu não tô com tantos versículos. No quarto do Tito tinha o versículo dele em cima, assim, hoje eu já tenho menos versículos na casa. Mas até enquanto eu preparava com vocês, eu até falei, gente, eu preciso reforçar isso novamente, de encher versículos pela casa. Sabe, de você colocar no banheiro um versículo, colocar no quarto do criança um versículo, colocar na cozinha um versículo lá na geladeira. A minha mãe tinha muito essa prática e era, assim, realmente muito bom. Eu já falei, eu acho que uma vez aqui num dos nossos encontros de pais, mas caso alguém não esteja, né, vou reforçar isso. Quando eu era criança, minha mãe colocava em cima da TV Salmo 101:3, que diz assim: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Ela colocou esse versículo em cima da TV, em cima do computador na época. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 101:3. Ó, já anota aí para você botar aí na sua casa. E ela sempre colocava isso, e a gente já sabia ler na época, então, assim, dava até o temor, né? Na hora de assistir a TV. E isso é importante, porque aí você. Olha que sábia, né, minha mãe, que mulher de Deus. Eu creio que isso foi realmente algo que me marcou profundamente e algo que você também pode marcar seus filhos, né? Colocando, às vezes lá no quarto. Teve uma vez uma mãe me procurou que o filho não conseguia dormir no quarto de jeito nenhum, chorava muito, tinha muito medo. E aí eu comecei a orientei ela, falei, façam juntos, construam juntos um quadro para o quarto dele. E nesse quadro você vai escrever um versículo que fale sobre coragem, sobre Deus estar com ele. Então eu até orientei alguns versículos de Salmos, por exemplo, aqueles em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Falei de alguns outros versículos. Hoje é fácil na internet, a gente pesquisa, a gente encontra, né? Eu falei, pesquisa alguns versículos, coloca um versículo, faz junto, vamos construir um quadro novo para o seu quarto. Façam esse quadro. E aí vocês oram profeticamente, você declara esse versículo todos os dias com seus filhos na hora de dormir. Então, essa é uma prática também muito poderosa, algo muito importante que a gente pode fazer. Espalhar versículos pela casa, ter versículos nos ambientes, assim, isso é algo muito especial. Já dentro disso, eu gosto muito do que a pastora Márcia Silva, tem até um livro dela, O Deus de Gerações, e ela fala Deus de Gerações para Pais. Nesse livro, ela nem sei se eu tô com ele aqui agora, vou até ver se eu tiver com ele aqui, para mostrar para vocês. Nesse livro, ela fala algo muito especial. Ah, achei. Aqui. Ela fala, ela fala algo muito especial sobre monumentos, você levantar monumentos na sua casa, você ter alguns memoriais. Então, você não ter uma decoração só por ter, né? Ah, isso aqui é bonito e tal, mas de você ter coisas com sentido. Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho um globo terrestre, mas esse globo é porque a gente sempre profetiza que nossos filhos vão para as nações, para pregar o evangelho nas nações, todo mundo será abençoado através da vida deles. Aí a gente tem um ramo de oliveira, eu até trouxe de Israel quando eu vim. Ele é um ramo de oliveira banhado a ouro, só que não é ouro, não, né? Banhado um banho dourado. Ele é um ramo de oliveira, assim, e o ramo de oliveira nos lembra da aliança de Deus, né? Ali, quando a pomba foi solta por Noé, ela voltou trazendo um ramo de oliveira, ali mostrando a fidelidade de Deus, que as águas iam abaixar novamente, falava sobre também um renascimento. Então, eu coloquei isso, é, também, esse tipo de decoração como um memorial, né? Então, acho que é importante a gente também ter essas decorações assim. Eu tenho até livros, às vezes, sabe aqueles livros decorativos que a gente tem? Eu tenho alguns livros que falam que são livros, um deles, por exemplo, é da história dos mártires. Então, o livro é decorativo, mas meu filho, esses dias mesmo agora, ele pegou o livro e começou a folhear. Mamãe, quem foi esse? Aí a gente começou a falar sobre os mártires da igreja com ele. Então, isso também é importante, porque você começa a falar da palavra com o que você tem na sua casa. E em quarto lugar, uma quarta atitude que a gente pode ter bem prática é apresente a Bíblia para o seu filho desde sempre.
Eu não sei quem tem filhos bebês aqui. Quem tem filho bebê aí? Levanta a mão. Até 2 aninhos. Alguns apresentaram aí. Quem tem filho bebê, às vezes pensa assim: ah, mas meu filho ainda é muito cedo. Quando eu tenho que começar a ler a Bíblia com ele? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, né? Quando eu devo começar a ler a Bíblia com meu filho? Deixa eu te falar uma coisa: desde o ventre. Desde o ventre. Não sei se tem alguma gravidinha aqui entre nós, mas se tiver, aproveita essa oportunidade, comece a ler a Bíblia com seu filho desde o ventre. Eu tive essa oportunidade, graças a Deus, desde a minha primeira gestação e a segunda com a Chloe, de ler a palavra desde o ventre, de ler a Bíblia com eles desde o ventre. Isso é muito importante. E às vezes tem pais que acham que porque o filho ainda não sabe ler, ele não precisa ter uma Bíblia. Às vezes fala, ah, meu filho ainda não sabe ler, aí nem, não dá Bíblia para o filho. Eu vejo muitas crianças lá no Kids, por exemplo, no Atitude Kids, que falam, tia, eu não tenho Bíblia. A criança não tem Bíblia, sabe? É importante você dar uma Bíblia para o seu filho. E é importante, às vezes tem até, às vezes a criança, ela está começando ali o processo de alfabetização com 5 anos e 6 anos, e às vezes o pai pensa assim, ah, ainda está muito pequeno, não vou dar vou dar só a Bíblia de desenho. Não, mas você pode dar e deve dar já a Bíblia de papel mesmo, a Bíblia comum. Eu creio que com essa idade aí de 5 anos, você já deve dar a Bíblia comum. Só a Bíblia comum? Não, dá a Bíblia ilustrada também. Até porque a ilustração chama a atenção deles, né? Mas eu super incentivo vocês a já darem, sim, a Bíblia comum mesmo para eles. Até que hoje tem muitas Bíblias eu falo Bíblia comum, que eu digo a Bíblia que não é ilustrada, tá, gente? A Bíblia inteira. Mas tem essas Bíblias para crianças. Uma das Bíblias que eu indico aqui para vocês é a Bíblia da Descoberta. Essa Bíblia, ela é fantástica. Inclusive, a gente premiou as crianças que ganharam em primeiro lugar na fantasia dos heróis da Bíblia que a gente fez no domingo. Essa aí, Luciana. A Luciana tá mostrando lá a Bíblia, ó. A gente premiou as crianças que ganharam o primeiro lugar com essa Bíblia. A Bíblia das Descobertas é uma Bíblia muito bacana, que eu super indico para vocês darem para as crianças. Ah, já é pré-adolescente, de 11 a 12 anos? Tem ela para adolescentes. Então, aí eu já incentivo você a comprar ela a versão para adolescentes. Tem a Bíblia das Descobertas para adolescentes. Então, eu acho super válido você investir numa Bíblia assim, para você começar a leitura com o seu filho. Ainda que ele não leia sozinho, com 5, 6 anos, 4 anos até, né? Você pode ler a Bíblia comum com eles também. Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas já falando sobre isso de você expor a criança à letra, é muito importante. Muitos estudiosos, eles falam sobre formar eles falam que o formar leitores está diretamente ligado a apresentar as crianças aos livros e aos textos antes mesmo delas saberem ler. Então, você tem que expor os seus filhos a textos, a leitura, antes mesmo deles saberem ler. Isso é muito importante. Então, dê Bíblia para os seus filhos. Gente, isso aqui eu falo de coração para vocês. Algo que eu fiz na prática desde bebezinho com o Tito, faço com a Chloe e surte e assim, como tem resultado. Eles amam leitura, porque desde sempre a gente dava de presente livros, Bíblia, muitas Bíblias, ele tem vários tipos de Bíblias ilustradas. Então, sabe aquelas feiras de livro que tem nos shoppings? Assim, aquelas feirinhas de livro? Gente, aquele lá é maravilhoso. Tem Bíblias de R$ 10 lá, de R$ 5 eu já achei. Então, assim, façam isso, vale muito a pena. Só dê uma olhada para não ver se não é conteúdo católico, que às vezes vocês podem, às vezes tem alguma coisa católica que pode ter misturado, então confere antes, mas tem muita coisa em conta e que dá para você encher o seu filho desde sempre para ele começar a amar a palavra de Deus, né? Inclusive quebra-cabeças, jogos, assim, isso é muito válido. Então, não importa a idade do seu filho, já começa a dar a Bíblia para ele, que tenha textos também. Aproveite, faça isso, dê de presente para ele como o melhor presente que ele poderia receber. Eu até já estou planejando aqui para o meu filho, no aniversário de 6 anos, dar uma Bíblia nova para ele. Ele tem já uma Bíblia comum, assim, de papel, né? Mas a dele não é tão atrativa assim, né? Mas ainda assim ele ama, ele pega a Bíblia dele, a minha Bíblia e tal. Mas é a que a gente lê todos os dias com ele, mas a gente quer trocar e comprar uma da Descoberta para ele, até porque ele está começando a ler.
Então, ele já tá lendo pequenas frases, assim, e a gente quer incentivar ele a ler mais. Então, eu creio que ele tendo a Bíblia, e a gente vai dar como um presente. No dia do aniversário, olha, um presente especial. Isso é importante, pra ele realmente ver que aquilo é algo precioso, né? E busque versões e modelos variados, assim o interesse e a curiosidade dele vai ser despertado. E sempre que ele ganhar uma Bíblia nova, você vai ver ele folheando pela casa. O Tito ganhou ontem, né, lá na igreja. Ele ganhou lá no concurso da fantasia, ele ganhou uma Bíblia nova. E aí ele chegou, é a Bíblia dos heróis, uma coisa assim. Então ele já chegou, tava hoje folheando. Teve uma hora até que foi engraçado, que eu pedi para ele fazer alguma coisa, e ele, agora não, que eu tô lendo minha Bíblia. Não, agora não, porque eu tô lendo minha Bíblia. Deixa eu ler minha Bíblia. Aí eu e meu marido ficamos rindo na hora. Mas porque é algo novo, né? São imagens novas também. Às vezes tem algumas Bíblias que têm textos diferentes. Então eu deixo sempre muito exposto, assim, muito à mão dele. Então, tá o tempo todo. Tem na brinquedoteca, tem na sala, né? Tem no quarto dele. Então, de forma que tanto ele quanto a Chloe também, que mesmo pequenininha, de várias vezes já pegou ela folheando. Isso é importante. Deixa sempre à mão. E em quinto lugar, conte histórias bíblicas para os seus filhos. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui antes para falar sobre a questão das Bíblias, que muitas pessoas perguntam, e talvez possa ser uma questão de vocês. Que Bíblia que eu indico quando é muito pequeno? Eu indico para bebês, ali até 3 anos, assim, mais ou menos, eu indico Bíblias ilustradas. Então, vamos lá. Ah, pastora, é bebê de colo. O que que eu indico? Com a Chloe, eu leio uma ou duas histórias bíblicas todos os dias, antes de dormir. Aqui no nosso caso, a gente tem essa rotina. E até falando sobre essa rotina, no dia que a gente fez o encontro aqui, que a pastora Camila Freitas participou, eu ainda falei sobre a rotina que o meu sonho era ler a Bíblia com as crianças de manhã. Mas eu não consegui implantar essa rotina aqui em casa, não deu certo. Enfim, na nossa rotina não deu certo. Mas a gente conseguiu, desde sempre, ler a Bíblia à noite. E para a gente funciona muito bem. Nossa, como é maravilhoso. A gente tem um tempo de qualidade maravilhoso, um devocional. A gente ora junto, a gente conversa, a gente tem a palavra. Então, é um tempo muito precioso. E então, para a gente funcionou assim. Então, encontre o melhor horário para você. Talvez para vocês vai funcionar melhor de manhã. Enfim, encontre o melhor horário para vocês, de que vocês vão ler a Bíblia todos os dias. Aqui em casa é lei, graças a Deus. Assim, é fato. Todos os dias, antes de dormir, a gente lê a Bíblia. Hoje, como eles são a idades diferentes, a maioria dos dias a gente lê separado. Até porque a leitura do Tito é uma e a da Chloe é outra. Mas se você tem idades próximas, dá para você fazer a leitura bíblica até junto, dos filhos juntos, ok? E no meu caso aqui, a Chloe ainda é bebezinha, então eu leio histórias da Bíblia, na Bíblia Ilustrada, uma ou duas histórias. Quando você vai contar para o bebê, seja muito expressivo. Então, assim, tá na história, explora a imagem da história. Olha aqui o Noé, olha a esposa dele. E nisso você vai reforçando os princípios bíblicos também. Viu, filha? O homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Deus vai criar. Sabia que Deus tem um homem para você? Que Deus já está preparando um homem para você? Quando você crescer, você vai se casar? Pastora, mas ela é uma bebê, você está falando isso? Sim, desde bebê. A gente já está ensinando os princípios da palavra. Então, tá ali, aí você explora, por exemplo, quando eu estava falando da Arca de Noé. Aí eu falei, agora caiu a chuva. Shhh, faz com a mamãe. Aí bebê adora fazer isso. Aí ela faz, shhh, imita junto. Então, a gente ensinando a Bíblia vai de um jeito que hoje a Chloe, quando eu já pergunto para ela assim, filha, onde Jesus mora? Aí ela já põe a mãozinha no coração. Ela tem 1 ano e meio. Aí ela põe a mãozinha no coração. Filha, como que Sansão era? Aí ela faz assim, forte. Ela faz assim. E onde que Davi jogou a pedra no gigante? Aí ela já aponta assim na testa. E Daniel foi jogado na cova dos. Aí ela faz assim, uau, leões. Então, por quê? Porque eu começo a usar expressões assim, né? Então você pode fazer isso com os bebês. Desde bebezinho, quando tá lendo a Bíblia, explora os efeitos sonoros, né? Ele fala assim, uau, explora as expressões. Quando é bebezinho, você pode fazer isso, beleza? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá falhando o som?
Não? Ah, então tá bom. Tem alguém que falou que tá falhando, mas acho que é só pra internet, deve ser sua internet, irmã. Graças a Deus não é com todo mundo. Então, gente, já, beleza, até uns 2 aninhos, ou então você vai aumentando o seu, você vai aumentando as histórias, né? O tempo de devocional. Quando é bebezinho, 5 minutinhos, gente, já é ótimo. Aí vai, já ora, e termina de ler a Bíblia, aplica a palavra, nunca lê uma história só pela história. Termina de ler, conta pra ele, né? Tipo assim, fala o que que Deus quer falar com ele com aquela história, olha no olho dele, fala sobre aquilo e ora junto com ele. Beleza. Quando já tá maiorzinho, de 3 para 4 anos, eu já vou para a Bíblia de papel, para a Bíblia normal. Então, fui para o meu filho, qual que a gente começou a ler? Os evangelhos. Começamos a ler os evangelhos. Então, a gente começou a ler os evangelhos sem muita pretensão, de não precisava ser um capítulo por dia. A gente lia uma história, um trecho por dia, que completasse ali, né? Uma história que desse sentido, né? Então, isso é importante. Terminou de ler ali aquele trecho, terminou de ler ali aquela história, aplica na vida dele, vai tirando dúvidas. Teve uma pergunta, gente, e aí eu, particularmente, não gosto de ler com meu filho NTLH. É a nova tradução da linguagem de hoje. Por que que eu não gosto da NTLH? Eu acho que é importante os nossos filhos, eles terem acesso é, à linguagem bíblica, como que eu digo? Até fugiu o nome aqui. Uma linguagem mais formal também. Acho que é importante eles ouvirem isso. A versão NTLH, vocês vão ver que muitos teólogos até não são muito a favor dela. Ela altera muito o texto original. Então, eu não sou a favor da NTLH. Em algumas vezes a gente usa ela para comparativos de textos e tal, mas não é a melhor das versões. Então, às vezes, assim, pastor, eu não estou entendendo muito o texto aqui. Vê na LTLH que vai poder te ajudar, sim, mas tem algumas coisas para você ter uma ideia. A oração do Pai Nosso é alterada no NTLH. Se você pegar a oração do Pai Nosso na versão do NTLH e na João Almeida, por exemplo, na revista atualizada, vocês vão ver que tem diferença. Então, eu prefiro a linguagem bíblica, até porque às vezes o pastor está falando lá, ele já vai estar acostumado com essa linguagem. E olha, para vocês terem uma ideia de quanto que isso é importante. A gente fez uma avaliação com o Tito agora, recente, com uma avaliação neuropsicológica, que a gente estava acompanhando o Tito em algumas coisas, e o psicólogo até falou, olha, a linguagem, como é que fala? Agora fugiu o nome também, gente. Hoje tá fugindo o nome todo. É como se fosse o vocabulário dele. O vocabulário dele é muito rico. Ele até falou sobre isso. Ele falou, nossa, como o vocabulário dele é muito rico. Ele tem um acervo de palavras muito boa. Só que isso, pra mim, é meio que, tipo, óbvio, porque a gente lê a Bíblia com ele, então existem trocentas palavras diferentes que ele não vai ouvir vendo TV, né? Que ele não vai ouvir, que ele não vai aprender jogando Minecraft. Então, quando a gente lê a Bíblia, assim, ele começa a aprender palavras diferentes. Então, olha que legal, seu filho também vai ter isso, né, de rico aí. E aí, sempre que a gente está lendo adultério, aí o Tito pergunta, o que é isso? Então, assim, é muito comum você estar lendo com o seu filho te parar 10 vezes. Gente, tudo bem, não perca a paciência. Às vezes você tá assim, não, eu quero terminar logo o texto. Não, pare 10 vezes para responder cada uma das perguntas. Filho, isso é isso. E se você não souber algum nome, aí agora eu vou confessar para vocês. Às vezes já aconteceu de eu estar lendo com o Tito e aparecer alguma palavra que eu não sei o que que é também. E eu, gente, o que que é isso? E aí, tipo assim, às vezes a gente tá lendo lá em Êxodo, quando a gente lê o Êxodo, aí aparecia alguma palavra no meio, e eu, meu Deus, o que que é isso? Aí, às vezes, eu até pensava assim, ai, tomara que o Tito não me pergunte. Até pensava assim, confessando pra vocês meu pecado. Mas, enfim, quando ele me perguntava e eu não sabia, eu falava, filho, peraí, vamos pesquisar. Aí, na hora, eu pesquisava e falava com ele. Então, tudo bem, se você às vezes não souber, até você vai aprender, né, algumas outras palavras novas, algumas outras coisas, isso é importante. E olha que legal que é também. Eu tava brincando, fazendo aquela brincadeira com o Tito do ABC, do alfabeto, da Bíblia, né? Vocês já viram aquela brincadeira que faz? Você fala uma letra e tem que falar algum personagem da Bíblia. Aí tava falando com o Tito, letra A. Aí ele tinha que falar um personagem da Bíblia. Gente, e foi muito engraçado, porque ele se lembrou de nomes muito, muito diferentes. Por exemplo, R, ele se lembrou de Ramá.
Eu falei, Tito, R. Aí ele, Ramá. Ele se lembrou de Ramá da Bíblia. E ele lembrou de outras palavras super difíceis lá, assim. Usar. Ele se lembrou de usar, que pegou na arca, quando a arca caiu, né? Então, assim, porque você vai acostumando o seu filho àquele vocabulário, né? Isso é importante. Então, leia a Bíblia também com o seu filho, a Bíblia de papel mesmo. Já deu ali 3, 4 aninhos? Pode ler a Bíblia mesmo diretamente com ele, que ele vai começar a amar. E aí eu posso falar pra vocês, o Tito tá com quase 6 anos hoje, desde os 3, mais ou menos, que a gente começou a ler a Bíblia, assim, a gente leu Gênesis, Êxodo, aí a gente foi pro Novo Testamento, né? Aliás, a gente começou no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Aí a gente foi para Gênesis, Êxodo. Aí a gente depois leu Tito, que ele queria muito conhecer o livro, né? Tito. Aí a gente leu Tito com ele. Aí depois a gente leu. é, a gente leu. Ai, como é que é? Fugiu o nome aqui agora. Ah, 1 Samuel. Aí a gente tá em 2 Samuel agora. 1 Samuel e agora a gente tá em 2 Samuel. E ele fica super ansioso também para finalizar um livro. Então, isso aqui, gente, é muito legal, é muito importante, é muito rico. Sempre Deus fala com a gente. Para vocês terem uma ideia, e eu quero realmente edificar a fé de vocês sobre isso. Numa das leituras, assim, que a gente estava lendo, e, e o Tito, assim, teve 2 situações engraçadas, assim, né? Uma delas foi assim: a gente estava lendo a Bíblia, e aí terminei de ler, e aí o Tito, mamãe, eu quero que você leia mais. E eu falei, filho, hoje já terminou, já deu tempo, agora é a hora de dormir, a gente não vai ler mais. E ele, por favor, eu quero ler a Bíblia. E eu sei que ele começou a fazer pirraça, sabe? Eu quero ler a Bíblia, eu quero que você leia mais. E começou a chorar e tal, não sei o quê. E eu falei, você acha que é certa essa atitude sua? Você fazendo isso? Aí ele, claro que é, você que tá errado, eu tô querendo ler a Bíblia, você não tá. Aí eu, aí eu na hora, não, mas o jeito que você tá fazendo tá errado. E aí eu fui corrigir a forma. Eu falei, a forma que você tá fazendo não tá certa, enfim. Mas foi até engraçado na hora. Ele, eu tô querendo ler a Bíblia, você não tá querendo ler a Bíblia. Tipo assim, né? Eu é que tava errada ali na história. E teve uma outra situação de um dia que a gente tava lendo em 1 Samuel sobre quando a arca é levada pelos filisteus e aí ela é colocada no templo do rei Dagon, e aí o rei, do rei não, do deus Dagon, e aí o deus Dagon amanhece com o rosto em chão. Eu até compartilhei isso nas minhas redes sociais algum dia, não sei se alguém viu, mas foi um dia muito profundo, e eu quero compartilhar esse testemunho com vocês, porque às vezes alguém tem passando por isso. A gente vinha em dias muito desafiadores, né? Você sabe que todos nós enfrentamos desafios com os nossos filhos, né, irmãos? E eu tinha muitos desafios com o Tito, recentemente, eu e meu esposo, a gente tinha ouvido algumas reclamações da escola, a escola chamou a gente, e aí a gente, sabe quando você pensa assim, meu Deus, será que não tá adiantando nada? A gente aqui orando, a gente lendo a palavra com ele, a gente ensinando os princípios da palavra, meu Deus, sabe quando você tem a impressão assim que não tá adiantando nada? Alguém já teve essa sensação? E aí, a gente orando, e num dia, eu na leitura bíblica, nesse texto bíblico sobre quando a estátua do deus Dagon amanhece, né, de rosto em chão, e aí o Tito foi e me perguntou, mamãe, ainda existem deuses falsos assim, como o deus Dagon? E eu fui e falei, filho, sim, existem. E aí eu fui e mostrei para ele na hora alguns deuses indianos. Falei, lá na Índia, por exemplo, eles adoram imagens assim, filho. E mostrei para ele. E eu falei, filho, a gente precisa pregar o evangelho para eles, porque eles estão enganados, eles não sabem que esses deuses são falsos. E eles não vivem o que a gente vive, filho. Sabe por que que a gente vive, tem uma vida abençoada, filho? Sabe por que que a gente tem paz? Sabe por que o papai e a mamãe se amam? Sabe por que que a gente tem uma vida abençoada? Porque a gente tem Jesus. Quem não tem Jesus não vive o que você vive, filho. Não tem essa casa assim como a nossa casa. E aí, às vezes, não são abençoados. Os pais não tiram tempo assim com os filhos. Você acha que os pais ficam assim? Não, filho, quem não tem Jesus, os pais às vezes nem ficam tempo, nem brinca com os filhos. E aí eu falei assim com ele, né, na hora. E aí eu sei que teve um momento que aí eu fui e falei assim, filho, você nasceu com um propósito. E você é uma escolha de Deus. Você nasceu com um propósito. E naquele momento ele virou para mim e falou assim: Eu sei o meu propósito, mamãe. E aí eu falei assim, sabe, filho? Ele falou, sim, é pregar, falar de Jesus em muitas nações. Eu vou para muitas nações para falar de Jesus. Esse é o meu propósito de vida, mamãe.
qual é o seu? Aí ele ainda perguntou pra mim, né? E eu falei, o meu é alcançar as crianças para Cristo, filho, e capacitar pais e líderes para que eles também alcancem muitas crianças para Cristo. E aí ele falou assim, amém. E foi tão profundo naquele dia, irmãos, eu comecei a chorar na hora, sabe? Eu fiquei realmente muito emocionada, porque eu vi o fruto ali, na hora que nós fizemos a oração. Ele orou e foi tão genuíno, sabe? Ele orou e falou, Jesus, me usa para que eu fale de Jesus para muitas pessoas que ainda não te conhecem. E naquele momento, como eu fiquei feliz, sabe? Então, eu quero incentivar você. Às vezes você tá lendo a Bíblia um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, e às vezes você pensa, não, será que tá adiantando? Tá, irmãos, porque a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. A gente tem visto uma transformação, né, na vida dele. Eu creio que ele precisa nascer de novo, ter um encontro com Jesus, assim, real. Essa é a minha oração, constantemente, a nossa oração, eu e meu esposo, né, como pais. Essa é a nossa oração. E eu quero incentivar você também a orar por isso, né? Então, prolonguei aqui sobre isso porque esse tema é importante. Teve uma irmã que falou aqui sobre a Bíblia da Descoberta CNTLH, né? É, tem esse desafio mesmo. Eu não estava lembrando desse detalhe, é verdade, a Bíblia da Descoberta CNTLH. Não que isso seja ruim. Eu acho que para a criança fazer a leitura dela sozinha, gente, a NTLH facilita. Mas se você faz uma leitura junto com os filhos, a leitura da João de Almeida, ela é melhor. Então, vale, às vezes você dá várias versões também para o seu filho, né? Até ensinar ele a manusear várias Bíblias, acho que é legal. Principalmente se forem maiores. Então vamos lá. Em quinto lugar, conte histórias bíblicas para os seus filhos. Gente, as crianças, elas amam histórias. Elas amam ouvir histórias. Eu tenho certeza que seus filhos devem amar ouvir histórias. E é tão engraçado que aqui em casa a gente desenvolveu esse hábito de contar histórias até para facilitar na hora da comida com o Tito, porque assim, a gente tem um desafio muito grande com o Tito na hora de comer. E aí ele enrola para comer. Gente, ô Jesus, é uma luta. Não sei se tem mais alguém que já passou por isso aqui, mas enfim, esse é o desafio de agora, né? E aí, para incentivar ele a comer, a gente sempre fala, olha, uma colher para uma história, uma colher para uma história. E aí ele fala, come que eu vou continuar a história. Então a gente sempre conta uma história e fala assim, aí sabe o que aconteceu? Aí ele, aí eu, come a colher que eu te conto. Aí ele come, aí a gente conta. E funciona muito bem, tá, gente? Ajuda muito. E aí, a gente conta as nossas histórias e a gente conta as histórias da Bíblia. Então, aproveite para contar as histórias, gente. Crianças amam as histórias. E conta histórias também diferentes da Bíblia, talvez histórias que eles ainda não conheçam. Esses dias eu contei pro Tito uma, eu não tô lembrada agora de quem foi. Eu sei que eu contei para ele uma que ele não conhecia ainda. E ele falou, nossa! E ele ficou encantado com a história que ele ainda não conhecia. Quando a gente estava lendo a Bíblia, por exemplo, aí a gente leu e ouviu o nome de Abigail. A gente ouviu a história de Abigail. Eu falei assim: lembra desse nome, filho? Abigail, lembra desse nome. E aí depois ele sempre ficava: é hoje que a gente vai falar da Abigail? Aí, não é hoje. Aí lia mais um pouco: é hoje que vai falar dela? Aí, não é. Então eu sempre, a gente sempre despertava curiosidade, assim, contando as histórias da Bíblia. Faça isso, que isso ajuda muito. Então, na hora de dormir, nas longas viagens de carro, nos momentos em família, até falando das viagens de carro, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Quem já me acompanha, às vezes quem também já me conhece, sabe que eu sou da vibe de menos tela, né? Eu não sou do zero telas, mas eu sou de menos telas. Aqui em casa, as crianças, o Tito, a Chloe ainda não assiste, né? Mas o Tito assiste 1 hora de TV, nos finais de semana. Quando ele tá estudando, né, durante a semana, quase nunca a gente assiste, raras exceções, mas quando ele tá estudando, aliás, quando ele tá de férias, aí a gente deixa ele assistir 1 hora por dia. A gente que escolhe tudo, então isso é importante. E nos carros, nas viagens, por exemplo, a gente não dá celular, não dá tablet para ele. Então, às vezes, assim, uma viagem longa, a gente viajou, por exemplo, esses dias, para Minas Gerais, foram 4 horas de carro, gente. Então, imagina, né? Você pensa, meu Deus, 4 horas, muito cansativo. Na minha época e na sua época, não tinha celular, tinha, gente? Não tinha. E a gente viajava, não viajava? E o que que a gente fazia? Meu pai, inesquecível na minha vida. Nas viagens de carro, meu pai contava histórias bíblicas. O que que seus filhos vão se lembrar das viagens? Dos jogos? Você acha que eles vão se lembrar dos jogos que eles viraram nas viagens? Eles não vão nem se lembrar das paisagens.
Tem criança, às vezes, gente, que não sabe nem qual é o caminho de casa para a igreja, porque vai da igreja, de casa até a igreja no celular, de cabeça baixa. Então, a gente precisa tirar o celular também e contar as histórias da Bíblia. Então, meu pai contava as histórias bíblicas no carro. Eram várias histórias, né? Às vezes nas viagens longas, contava várias histórias bíblicas. Faça isso. E aí eu usei uma ferramenta também nas 4 horas de viagem, assim, que foi maravilhoso, que é o Diante do Trono Crianças. Para crianças menores, funciona muito bem, né? Crianças de 7 anos, mais ou menos, para baixo, funciona muito bem. Então, Diante do Trono Crianças, porque aí é uma história toda da Bíblia. Tem a história de Samuel, tem a história de Noé, tem a de Davi, e aí eles contam a história todas. Então, as crianças amam ouvir. E é muito bacana. Então, desde a Chloe, de 1 aninho, ela já gosta, e o Tito também. Então, fica a dica também para vocês. Então, conte as histórias para as crianças da Bíblia e reforce o tempo todo que aquela história aconteceu de verdade, que não é uma historinha de mentira, que não é uma historinha como a história dos quadrinhos que eles ouvem, né? Conta, mostra que não é um conto de fadas como qualquer outra, é uma história da Bíblia, uma história verdadeira. A gente precisa deixar claro que é essa história real de um Deus real que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? E o último lugar. Aproveite as situações do cotidiano para você ensinar princípios. Por exemplo, momentos de frustrações, momentos de vitórias, momentos de derrotas, momentos de conquistas. Em todos os momentos, as situações que nos cercam são momentos para a gente ensinar princípios da palavra. Hoje mesmo aconteceu isso aqui em casa, né? Que eu lembrei o título de um princípio e de uma história bíblica. Que eu falei para ele, filho. Eu mandei ele fazer alguma coisa e ele falou: Eu não quero fazer. Não, eu não vou fazer porque eu não quero, ele falou. E eu falei assim: Você vai fazer, porque você não faz o que você quer. Você faz o que precisa ser feito. Aí ele: Eu faço o que eu quero, sim. Aí ele falou desse jeito. Aí eu falei assim: Quem na Bíblia que fez o que queria e se deu mal? Quem? Sansão, você lembra? Lembra o final de Sansão? Ele fez o que ele queria. O final dele foi bom? Aí eu lembrei ele. Aí ele foi, não. Aí ele foi, parou e pensou. Então, na prática, eu lembrei ele das histórias bíblicas também. E isso é importante também, né? A gente relembrar diante das situações e nas vitórias, por exemplo, quando ele se deu bem, quando alguma coisa boa aconteceu, a gente lembrar, foi Deus que te deu, enfim. Em todos os momentos, a gente pode lembrar dos versículos da Bíblia, lembrar o que que a Bíblia diz sobre isso, e algo importante que, inclusive, a pastora Tati Roslin falou aqui, que eu preciso reforçar com vocês, que eu achei isso muito prudente. Muitas pessoas usam a Bíblia de forma errada. Elas usam a Bíblia de forma legalista, às vezes para acusar o filho, para gerar culpa sobre o filho. Olha, Deus não gosta de criança que faz assim. Ó, você vai pro inferno se você fizer isso, né? Eu já vi pai falando isso. Criança que faz isso vai pro inferno. Às vezes joga um peso sobre a criança, às vezes joga uma culpa. Olha, Deus vai te castigar sobre isso. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para mostrar um Deus amoroso, é para mostrar um Deus que ama. Então, mais do que isso, é de você mostrar o que que Deus espera dele, não que Deus vai castigá-lo, ou ai de você, víbora, né? Não é isso. É de você mostrar o que que Deus deseja sobre ele, né? De falar, filho, esse não é o melhor caminho, esse caminho não vai te levar para o bem. Por isso que Deus quer que você viva o melhor. O melhor caminho é a obediência. Olha quantas coisas boas você vai colher na obediência. E isso é importante, amém? Teve um dia, gente, que assim, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas isso é até importante na hora da gente usar a palavra, né? Eu falei pro meu filho, falei. Filho, você está desonrando. Era um momento assim que ele estava me desonrando. Eu falei, e você sabe o que que a Bíblia diz sobre a criança que desonra? Que morre cedo. Porque a Bíblia diz que quem honra, Deus prolonga os dias sobre a terra. Mas quem desonra, morre cedo. É isso que você quer para sua vida, Tito? Aí eu falei isso para ele. Aí sabe o que ele falou para mim? Eu quero ver Jesus logo. Eu quero morrer cedo, porque eu quero ver Jesus logo. Aí eu virei para ele e falei assim: e você acha que você vai ver Jesus sendo desobediente? Você realmente acha? Aí ele parou assim e falou: não. Aí eu falei: então você trate de mudar.
Mas na hora, gente, foi muito engraçado. Eu tive que segurar pra não rir, né? Porque assim, eu quero morrer cedo, eu quero ver Jesus logo, e falou assim. E, e aí falei, não, filho, não é assim. Você tem que viver a sua vida inteira de forma que glorifica a Deus. Enfim, aí corrigi ele nisso. Mas até depois eu falei, me policiei, que eu falei assim, olha, então, essa forma de eu usar a palavra não foi a melhor, foi uma forma meio que acusadora, né? E aí eu até me policiei depois, falei, olha, eu preciso usar ela de falar da forma positiva, filho, honra que você vai ter muitos dias sobre a terra, ao invés de usar o negativo. Amém? Que isso ele vai ter prazer, ele vai ver que Deus é um Deus bom, né? Um Deus que o ama. Então, em todos os momentos a gente precisa fazer isso. Outro dia ele também estava assim, eu sei, porque eu sei tudo. Ele falou alguma coisa assim, falou desse jeito. E eu fui e falei, olha só, a Bíblia diz que nós não podemos ser arrogantes. Você está sendo soberbo. Aí ele, o que é soberbo? Aí eu fui expliquei pra ele que era as pessoas que se achava melhor que os outros e tal. Aí um dia ele até virou quando eu falei assim, é uma pessoa que ela acha que ela é melhor que os outros. E aí ele foi e falou assim, e se ela realmente for melhor que o outro? Aí eu Aí ele mesmo parou e já respondeu. Se bem que só Jesus é melhor que todo mundo, né, mamãe? Aí eu falei, isso, filho, só Jesus é melhor que todo mundo. Ninguém é melhor que os outros. E aí, mas assim, vocês verem que as perguntas, né, gente, das crianças, elas põem a gente para estudar mais ainda a Bíblia. Então, nós precisamos usar as situações do dia a dia como Jesus usava. Jesus usava os lírios do campo, Jesus usava o joio e o trigo. Tava ali, gente, eram coisas que estavam ali no dia a dia. Eram os pássaros, era o grão de mostarda, era a ovelha. Jesus usava tudo que estava ali para ensinar. Nós também, tudo que está à nossa volta, sabe, irmãs? Eu passo, sabe o quê? Eu olho para os montes. Esses dias mesmo, acho que foi antes de ontem, não sei. Eu tava voltando com. Acho que foi sexta, né? Tava voltando com o Tito da escola e eu falei, filho, olha essas montanhas. Eu moro aqui em Vargem Pequena, então aqui tem é cercado de montanha, né? Eu falei, filho, olha essas montanhas. Você sabia que Davi escreveu um salmo que falava sobre olhar para os montes? Aí ele é? Aí eu falei, é. Falava assim, eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, filho, toda vez que a gente olha para esses montes, a gente vai se lembrar que Deus é o nosso socorro. Sabe, irmãos? Então, assim, faça isso no dia a dia. Sabe? A gente pode fazer isso no dia a dia, porque aí a gente mostra quanto o Senhor nos ama. E assim, e eu tô te falando de algo que eu e o meu esposo fazemos, né? Não é só algo que só eu faço aqui em casa, é algo que nós vivemos juntos aqui como pais. Quando tá comigo, eu faço, quando tá com o Efraim, faz. Hoje mesmo ele foi lá, ele tá lá lendo a Bíblia. E isso é importante, o casal, né? Os pais, se você, claro, se você tem o pai e a mãe juntos. Isso é importante para eles viverem juntos, amém? Então, eu quis compartilhar com vocês algumas coisas bem práticas aqui, para que a gente possa, de fato, gerar filhos que amam a palavra de Deus. E eu creio que, em nome de Jesus, vocês também vão desfrutar de coisas que eu já desfruto hoje com o Tito. Do Tito, não tem uma vez, irmãos, não tem. Hoje, eu, graças a Deus, posso falar isso. Não tem uma vez que a gente vai ler a Bíblia que o Tito fala assim: eu não gosto de ler a Bíblia, é chato. Não. Muito pelo contrário, ele sempre ama, ele sempre fala: Nossa, qual que a gente vai ler hoje? E graças a Deus por isso, que eu sei que isso vem do Senhor, sabe? Porque Deus fala com ele. Já teve várias vezes do Tito, durante os nossos momentos, ele encheu o olho de lágrima, vários momentos a gente orar, o Senhor falar conosco, vários momentos a gente, ele virar para mim e falar: Mamãe, eu amo a Bíblia, eu amo ler a Bíblia. Já teve vezes ele falar isso. Então, assim. Isso, gente, é muito precioso. E eu já estou semeando isso com a Chloe desde pequenininha. Ela já tem, né, pegado o hábito da leitura da Bíblia e eu sei que a gente vai colher muito mais em nome de Jesus. Então, eu espero que em nome de Jesus, cada pai e mãe aqui possa plantar isso. E eu não falei hoje muito sobre devocional. Eu vi até que teve uma irmã que comentou sobre devocional, inclusive que a Tati Joslin tem. Super indico, gente, se vocês têm devocionais para fazer com as crianças, façam mesmo. Mas, irmãos, por favor, devocional, livros assim, não substituem a Bíblia. Então, ainda que seja a Bíblia ilustrada, mostra a Bíblia. Não fala livrinho, não fala historinha, fala Bíblia. Porque desde sempre você vai ensinar para a criança que é a Bíblia. Senão, de repente, de uma hora para outra, ué, era historinha, agora é Bíblia. Né? O que que é isso? Mudou. Não, ensina desde sempre que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que Deus vai falar conosco. Fala, o que que será que Deus vai falar com a gente hoje?
se aprofunda nisso e vá com o coração pedindo para o Espírito Santo para falar, e eu tenho certeza que ele vai marcar a vida dos seus filhos em vários momentos. Vocês vão ter momentos profundos na presença de Deus. Eu quero declarar que nós teremos, né? Eu quero mais ainda de Deus para os meus filhos, para minha casa, e eu creio que sim vai ser, em nome de Jesus, a gente vai ter filhos que amam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa, ter alguma consideração antes da gente orar para encerrar? Alguma pergunta? Boa noite. Boa noite, Daniele. Eu sou o Bernardo, tem 10 anos, a gente está na igreja há 2 anos, a gente vai para o segundo ano na igreja, e assim, um dos pontos fortes assim da gente ter decidido pela igreja foi o Kids, Oh, glória. porque ele vinha de uma igreja que o Kids era muito bom, né? Mas a gente precisou mudar de bairro, enfim, ficou distante para gente. E a gente ficou, meu Deus, e agora, né? Ele vem de uma igreja que tem um Kids forte, e aí quando ele chegou, assim, foi um alívio para mim, para meu esposo, ele gostar, né, e se dedicar. E junto com isso, junto com a célula, né, que não era uma prática dele, ele também tem aprendido mais, tem tido mais interesse na leitura, reforçou junto com os embaixadores, que Ai, também estão com um plano de leitura bíblica agora nesses próximos meses. Então, veio contribuir muito com esse momento. Então, e essas práticas, né, eu fui anotando aqui tudinho para também contribuir, né, e acrescentar mais nessa leitura diária. Muito obrigada. glória a Deus. Dani, você falou algo muito importante. Gente, os embaixadores do rei e as mensageiras do rei acontece todo sábado, 9 horas da manhã. É só você levar seus filhos. Só leva que lá depois eles vão dar todas as orientações, vão explicar para vocês. É só levar lá na atitude. E eles têm tantas dinâmicas, tantas didáticas, enfim, mesmo para o estudo da palavra, né? Para aprofundar na Bíblia, então vale muito a pena vocês levarem. Só que para crianças, os meninos é a partir de 8 anos, 7 ou 8, né? Acho que é 8. 9 anos, isso mesmo. A partir de 9 anos, e as meninas também, a partir de 9 anos, beleza? Por isso que meu coração ainda fica assim, o Tito não pode. Mas quem tem crianças aí, a partir, no caso, pré-teens, né? Os pré-teens, pode levar que de 9 anos para cima, vale muito a pena. E aí, gente, quero reforçar também que a gente tem o roteiro de culto kids, o roteiro de culto em família. A gente envia no grupo de pais o roteiro e a gente envia também o TSD, que é para o seu filho, para você imprimir para o seu filho, para ele poder fazer no seu tempo a sós com Deus ali. E isso também incentiva a prática da leitura da Bíblia, né? Isso aí é muito importante. Então, incentiva o seu filho a ter o TSD dele. Se você ainda não fez, imprime, a gente envia lá, gente, toda semana é uma leitura que é em cima daquilo que a gente ministrou no domingo. Então, ela perguntou se tem limite de idade. É até 17 anos, tá bom? Então, pega de 9 a 17 anos. Então, gente, você já começa essa prática de incentivar seu filho a ter o TSD, que é Tempo a Sós com Deus, todos os dias, imprime lá para ele fazer, é baseado no que ele aprendeu no domingo. Então, assim, reforça a palavra de domingo, sabe, no coração dele. O culto em família também é baseado no que foi no domingo. Então, assim você relembra sempre, tá sempre fresco na memória dele, aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando. Vale muito a pena vocês fazerem também culto em família, ter um tempo juntos em família para buscar o Senhor, para ler a palavra juntos, louvar. Isso, gente, é importantíssimo e não tem preço que paga, né? Amém? Mais alguém? Ninguém? Então vamos orar para nós encerrarmos, gente? Aqui teve uma mensagem, deixa eu ver aqui. Hum, não está conseguindo abrir o áudio, mas eu queria agradecer por essa dedicação, por essa reunião maravilhosa. Amém! A minha primeira vez participando, sou mãe atípica, meu filho é autista e somos muito bem acolhidos. Amém!
as dicas foram ótimas, mesmo com crianças atípicas, apesar de outros desafios, dá para falarmos sempre. Isso mesmo, mesmo com criança atípica, dá para vocês aplicarem. Glória a Deus por isso. Onde está disponível o roteiro para o culto? O roteiro para o culto em família, a gente disponibiliza ele em mãos. Todo culto Kids a gente entrega na mão das crianças. Se por acaso, na hora que você for buscar seu filho, não recebeu, você pode pedir à líder. Você me dá um roteiro de culto em família? Porque pode ser que às vezes ela esqueceu de entregar lá, mas a gente sempre entrega em mãos, até para facilitar, para você ter impresso, né, para você fazer. E a gente envia também no grupo de pais. Se tem alguém que não está no grupo de pais ainda, entra no grupo de pais que a gente envia sempre lá também. Amém? Ah, amém. Que bom que a reunião foi uma benção. Gente, eu vou deixar também a reunião gravada. Depois eu vou subir no YouTube. Aí assim que a gente tiver, porque é mais fácil para acessar, né? Então, assim que tiver no YouTube, eu compartilho. E aí vocês podem compartilhar com outros pais, podem compartilhar no grupo. Porque eu creio que quanto mais, né, irmãos, quanto mais pais tiverem essa visão de ler a palavra, de discipular os seus filhos, irmãos, a gente vai fazer uma revolução no mundo. Você crê nisso? Se cada um em casa semear isso, a gente vai ver essa transformação, em nome de Jesus. Amém? Alguém mais deseja falar? Priscila? Tá com a mãozinha levantada para falar? Oi, pastora, boa noite. Boa noite. Eu não vou abrir minha câmera porque eu não sou obrigada a parecer feia na câmera, tô brincando. Eu não vou abrir minha câmera não, porque ninguém tá preparado para minha beleza ao vivo, Que nada. só o áudio mesmo. Deixa eu te falar, pastora, na pandemia nós tínhamos os cultos online, né, para as crianças. Vocês têm algum plano de voltar com esses cultos? Porque, assim, eu sempre coloco os cultos aqui para adultos, aqui para a gente assistir, assim, a gente passou pela conferência, colocamos ali, e eu lembro que na época da pandemia, que tinha os cultos das crianças, né, aquela parte do culto e tudo mais, o Eric, ele adorava muito os cultos, entendeu? E assim, seria tão interessante aquela parte do louvor, aquela mensagem gravada, e alimentar o canal, sabe, para nossas crianças também estarem sendo edificadas em casa. É Amém. maravilhoso, assim, a gente se alimenta muito, né? Então, seria maravilhoso voltar com um projeto, entendeu? Assim, para eles serem alimentados, assim como a gente é durante a semana. A gente está aqui, coloca os cultos que rolam no domingo e fica aquele loop dos cultos. E seria maravilhoso ter isso também para eles, né? Até mais como uma opção também, em vez da gente colocar um desenho qualquer para ele assistir, tem uma horinha de desenho. Em vez de colocar o desenho, coloca os cultos. Isso. Deus, para eles serem ministrados na semana também, tem aquela vontade, não, vou para o culto no próximo domingo, não posso perder, né? Então, vocês têm esse Muito bom. projeto, tá? Então, Priscila, a gente tem um projeto, só que eu confesso para você que ele tá meio que engavetado. Porque exige muita demanda, gente. Vocês não têm ideia. Bem, na verdade, você tem ideia, né, Priscila? Acho que você tem. Acho que, acho que você tem um pouco de ideia. Mas, assim, é bem desafiador, né? A gente. Porque tem roteiro de culto, tem toda uma demanda para gravação. Então, é bem puxado. Como na época da pandemia a gente só fazia esse culto, a gente pesava, era bem assim, intenso, mas a gente fazia. Quando a gente voltou com os cultos presenciais, gente, a demanda é muito grande. Então, a gente hoje não consegue realmente por conta disso. Mas a gente tem um projeto, sim, de futuro, assim. A gente está até orando por roteiristas, principalmente, porque a gente quer fazer até num formato diferente, não formato de culto mesmo igual, mas em formato um pouco diferente. E a gente tem esse projeto, tipo de programa, kids, assim, sabe? Só que a gente precisa muito de roteiristas. E, inclusive, se alguém aí conhecer roteiristas aí, né, enfim, oramos por isso. E mas cremos que um dia a gente vai conseguir botar esse projeto aí. Mas você já me deu até uma ideia, Priscila. Eu vou colocar no grupo de pais alguns canais que eu sugiro para vocês. Então, são alguns canais que, por exemplo, quando o Tito assiste também, claro, ele assiste Dino Trucks, Patrulha Canina, ele assiste algumas coisas, mas ele assiste também muito Superbook. Tem outros que ele gosta de assistir, tipo Pequeno Missionário, enfim, tem vários ali que eu vou selecionar para vocês e vou compartilhar alguns canais para que vocês possam também assistir com os filhos. Por incrível que pareça, eu sei que tem muitos cristãos que nem conhecem Três Palavrinhas. Tem alguém aqui que não conhece Três Palavrinhas?
tem muitos pais cristãos que colocam galinha pintadinha para os filhos. E o filho não sabe o que é três palavrinhas. Então, acho que a gente pode sim compartilhar, né? Por exemplo, quem que tem na sua célula, gente, sério, gente, às vezes a gente acha que é óbvio pra gente, mas não é óbvio pro outro. O novo convertido, a pessoa às vezes que chegou agora, enfim, quem não é muito ligado em coisas de criação de filhos, porque normalmente quem participa desses encontros online são os pais mais dedicados. Parabéns pra vocês. Normalmente são os pais que mais leem, os pais que mais fazem cursos de pais, os pais que mais estão presentes, né? Normalmente é assim. Então, vocês normalmente são aqueles que sabem de todos né, os programas cristãos que existem, mas tem muitos pais que são realmente assim, né? Deixa a vida me levar e não tem ideia, deixa o filho assistir qualquer coisa. Esses dias eu estava na casa de alguém, nem lembro quem era, graças a Deus eu não lembro quem era. Graças a Deus eu não lembro. Mas eu sei que a pessoa estava colocando um monte de tipo de desenho pro filho e tal. E aí eu falei de três palavrinhas. E ela foi e falou assim: Nossa, tem isso! Eu não sabia. E eu fiquei chocada, como que um crente não conhecia três palavrinhas para o bebê, né? Para pequenininho. E aí eu falei, gente, né? Ainda existe realmente, né? Então, a gente. Nem era só três palavrinhas, acho que era outro lá, desenho Superbook também, não conhecia. E aí eu fui e falei, olha, existe outras coisas, né? Então, quando a gente fala, vale muito a pena. O grande livro realmente é muito legal. Tem outros também muito legal, que são Pequenos Heróis. Pequenos Heróis, ele é muito bacana, tem várias musiquinhas e tem ele em inglês e em espanhol, com desenhos. Então, até incentiva ao seu filho, né, com outras línguas aí. Deixa eu ver aqui. Superbook, muito bom Superbook. Canal da Eline Conceição explicando em alguns stories sobre desenhos infantis que são consagrados. Ai, não conheço. Minha Vida é uma Viagem é lindo. Gente, Minha Vida é uma Viagem toca no nosso carro várias vezes. Toca muito. Super indico também. Amado Coração, Radicais Kids, gente, tem vários. Tem várias séries do Radicais Kids. Geração 5.2, geração 5.2 também tem muita coisa, G5.2, né? Que agora é G5.2. Tem muita coisa também bacana que conta as histórias da Bíblia. Eu vou botar lá e eu vou até abrir o grupo também, gente, para vocês poderem colocar nos grupos também as sugestões que vocês têm, porque às vezes tem coisas que eu não conheço também, né? Enfim, vou deixar lá para vocês também, beleza? Gente, Deus abençoe vocês, foi muito bom estar com vocês. Eu queria que um pai, ou uma mãe, né, orasse aqui para a gente encerrar o nosso encontro, abençoando nossas vidas, porque nós dependemos de Deus, né, irmãos? Eu falei aqui de várias estratégias que a gente pode ter, mas um dia Deus falou muito comigo. Eu não posso enfiar comida goela abaixo no meu filho, mas eu posso preparar a mesa de uma forma tão linda que abra o apetite dele. Então, nós não podemos enfiar a Bíblia goela abaixo nos nossos filhos, mas nós podemos preparar um ambiente de uma forma tão maravilhosa que os nossos filhos desejem se alimentar da palavra. Amém? Que a gente faça isso em nome de Jesus. Quem vai orar aí pra gente? Eu posso orar. Amém, Emanuele. Soberano Deus, eterno Pai, Paizinho querido, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, juntas, ó Deus, para aprender, Senhor, um pouco mais, Senhor, de Ti, de como, Senhor, lidar com os nossos filhos, ó Deus, como orientá-los, ó Deus, para que eles sejam, Senhor, canais, Senhor, de bênçãos, ó Deus, nessa terra. Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida, Senhor, da pastora Wilson, ó Deus, por ela, Senhor, se disponibilizar e ter, ó Deus, esse coração, Senhor, ardendo, Senhor, por gerar profetas, ó Deus, e por fazer a diferença não só nessa geração. Senhor, que isso venha, Senhor, ser despertado, Senhor, em nós e em tantas outras mães, Pai. Amém. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, os nossos filhos façam a diferença. Amém. E que nós possamos, ó Deus, estar com o nosso coração cheios de Ti, Senhor, para fazer a diferença em nossa casa. Que Tu venha, Senhor, estar agora com cada mãe, com cada pai, cuidando, direcionando, ó Deus, dando paciência e sabedoria, Senhor. A sabedoria, ó Deus, que vem de Ti.
Senhor, que os nossos filhos, Senhor, não sejam, ó Deus, incomodados, ó Deus, por pregar a tua palavra. Que os nossos filhos, Senhor, sejam impulsionados, ó Deus, por ti, para contagiar, Senhor, aqueles que estão à volta, Senhor, deles. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, os nossos filhos, Senhor, preguem a tua palavra, louvem o teu nome, Senhor, e tenham, Senhor, um coração verdadeiramente, Senhor, de adorador, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, os nossos filhos, ó Deus, sejam cheios de Ti, Senhor, e que eles venham, Senhor, impactar, Senhor, e transformar esse mundo. Pai Santo, que em nome de Jesus, Senhor, Tu venha derramar, Senhor, dos altos céus sobre eles, Senhor, a tua unção, Senhor, a unção de obediência, Senhor, a unção, Senhor, da Tua soberania, Senhor, da Tua soberana graça, Pai. Ó Deus, não só sobre os nossos filhos, Senhor, mas sobre cada pai, Senhor, cada lar, Senhor, representado nesse encontro. Senhor, obrigada por eu poder estar participando, Senhor, desse encontro e estar, Senhor, sentindo, Senhor, a tua presença. Amém. Senhor, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam sensíveis à voz do teu Espírito Santo e que o teu Espírito Santo se faça presente em nossa casa, em nosso lar, ó Deus, em nossa vida. Amém. Que as noites dos nossos filhos, Senhor, sejam, Senhor, regados, ó Deus, pela tua unção, Pai. Ó Deus, derrama, Senhor, sonhos abençoados. Que os nossos filhos, ó Deus, sejam, sim, Senhor, médicos, advogados, ó Deus, que tenham, Senhor, uma vida profissional abençoada. Mas que, acima de tudo, Senhor, eles sejam cheios Amém. de Ti. Senhor, Amém. que acima de tudo, Senhor, eles sejam apaixonados pelo Teu reino, Senhor, e que eles não negociem nunca, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles venham ouvir a Tua voz, Senhor, e que eles venham sempre entender que obedecer, Senhor, é um ato de amor. Senhor, toma nossas vidas nas Tuas mãos, nos que nós possamos, Senhor, arregaçar as mangas, ó Deus, e trabalhar, Senhor, Amém. também no Kids, para, Amém. Senhor, ser usados por Ti, Senhor, para contagiar não só os nossos filhos, mas aquelas crianças que chegam, Senhor, ali, Amém. muitas das vezes sedentas por um abraço, muitas das vezes sedentas por ouvir a Tua voz, Senhor, e por se sentir, Senhor, especial para Ti. Senhor, nos ensina, Senhor, a contagiar e contaminar esse mundo com o Teu amor, Senhor. Amém. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Emanuele. Glória a Deus. Recebemos em nome de Jesus. E como ela orou aqui, eu já quero deixar o convite, gente. No terceiro domingo do mês, no dia. Deixa eu abrir aqui. Terceiro domingo do mês. 17. Dia 17, isso mesmo. Dia 17 a gente tem treinamento para novos servos. Se você deseja fazer parte da nossa equipe e abençoar a vida de outras crianças, que eu tenho certeza que seus filhos já são abençoados por você. Se você deseja também abençoar outras crianças, participa do nosso treinamento. É 9 horas da manhã, lá na sala 12, lá no Kids. Só você chegar lá no Kids e falar onde é o treinamento para novos servos. Eles vão te orientar. Então, dia 17 tem o treinamento para novos servos, você está convidadíssimo para fazer a diferença nessa geração. Não estou chamando você para dar uma ajudinha, não. Eu estou chamando você para marcar uma geração. Estou chamando você para marcar profetas, porque é isso que a gente está fazendo lá no Kids. A gente está marcando profetas, a gente está marcando a vida deles. Quem já faz parte do Kids, tem muita gente aqui, né? Dá um oi aí, ó. Muita gente aí, ó. Quem já faz parte já sabe, não é, gente? Que experiência. Ontem mesmo no culto, eu ainda virei pro irmão do lado e falei assim, um irmão que estava servindo, tava uma bênção. Aí eu falei assim, irmão, fala se aqui não é o melhor culto. Ele falou, é verdade, pastor, aqui é bom demais, o culto é uma bênção. Eu falei, gente, que presença de Deus mesmo, que maravilha que é. E você está convidado a fazer parte disso também, a marcar essa geração. Amém? Deus abençoe vocês. Vou abrir o grupo lá para vocês compartilharem como que foi o nosso encontro, até para incentivar outros pais a estarem e que em nome de Jesus a gente possa também contagiar outros pais para eles aprenderem mais e marcarem a vida dos seus filhos também. Amém? Deus abençoe, gente. Tchau, boa noite, semana abençoada, em nome de Jesus.